Buenas, pessoal. Como é que estamos? Tudo bueno? Pessoal, é final de semana por aqui. Eu vou fazer um videozinho meio caseiro, assim, para não passar em branco, né, pessoal? Vou fazer um vídeo hoje falando sobre a palavra, o significado da palavra gaúcho, né, pessoal? E a origem, né, do povo gaúcho. É assim, pessoal, ó, a palavra gaúcho, até hoje, não tem certo. Os historiadores, os tradicionalistas, não chegaram a uma tese, assim, sabe? 100% o que é a palavra gaúcho, né, pessoal? Chegou a várias hipóteses, né, que pelo nome dos nativos, dos indígenas, que gal queria dizer, dava a expressão de dizer que gal era homem que canta triste e tchê era gaúcho, um guapo, valente, né? Então foi descartado. Não era isso aí, a palavra gaúcho. Aí depois vem do indígena, o gachu, né? Que quer dizer, deu origem ao gaúcho, né? Que nós somos de origem, o gaúcho verdadeiro é de origem do plata, né, pessoal? Dos castilhanos, dos espanhóis argentinos, né? Vem do gaúcho, depois veio o gaúcho. Mas a palavra certa ninguém sabe o certo que é, né? A palavra gaúcho dá, né? A entonação, assim, a pessoa já, a palavra gaúcho, quando ouve falar, vem, né, de tropel de cavalos, de campo, né, chimarrão, né, pessoal, tinidos de metais, né, fogo, churrasco, a fumaça, né, vem de raça, de sangue, assim, a palavra gaúcho, né, ela entona isso aí, né, pessoal, mas o certo, o significado mesmo, ninguém sabe até hoje, o porquê do gaúcho, né, pessoal. E a origem do gaúcho, pessoal, se deu na Guerra da Espanha contra os portugueses, os espanhóis e portugueses, aqui na América do Sul, bem na América do Sul, né, pessoal? Pega o Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul, né? Aqui bem no Rio Grande, né, pessoal? Que foi o gaúcho verdadeiro, pessoal. Ele é um mestiço, né? É uma origem mestiça de espanhóis com os nativos, que eram os índios charruas, guenoas, né? E os minuanos e os guaranis, né, pessoal? Então foi assim, a Espanha já era dona da região de Buenos Aires, na Argentina, Buenos Aires, né? E os portugueses vinham vindo, tomando espaço, né, pessoal? Que era a colônia do Sacramento, que é hoje o Uruguai. Então os portugueses vinham avançando, e os espanhóis, para não perder mais terra e mais espaço, começaram a formar a guerra, né, pessoal? Então traziam de lá, das Ilhas Canárias, os gaúchos, né? Guaites, os guaites chamavam, que era um pessoal exímio em luta de adagas, né, pessoal? Era um pessoal que vivia de guerra, tipo mercenários, né? Eram os valentes e tudo novos, assim, eram jovens peleadores, né? Então os espanhóis traziam esses grupos de homens de lá, entre 20 e 30 homens, para ficar ali para guarnecer, tipo ronda, né, pessoal? Na província ali, para não os portugueses não virem tomando espaço. Então esses guantes que chamavam, e vinham das Ilhas Canárias, que é onde, né, tem várias, né, pessoal, vários contextos, né, quando falam de gaúcho, vários historiadores, tradicionalistas, né, mas a tese mais certa, pessoal, foi essa tese que eu encontrei no que a gente encontra, né, que é no espanhol, né, Luís Borges, um escritor argentino, que chegou até o ponto de escrever num livro que ser gaúcho era um destino. Palavra forte isso aí, né, pessoal? E depois o Paixão Cortes, né, que foi um tradicionalista, historiador também, né, que estudou a fundo a história do nosso povo, né, o eterno saudoso, né, Paixão Cortes. E o Paixão Cortes chegou a dizer, me parece que foi ele, eu não me lembro qual escritor, dizer que ser gaúcho era um estado de espírito. Outra palavra forte, né, pessoal?
Mas os dois têm uma tese parecida, tanto o Borges, Luiz Borges, como o Cortés, eles têm a mesma tese, né, pessoal? O mesmo, quase igual o mesmo contexto, que o gaúcho foi, né, dos espanhóis com os nativos surgiu, né, a introdução dos espanhóis com os nativos, charrúas, né, guaranis, e portugueses junto, que veio dar o gaúcho, né, de dominar o gaúcho, que o gaúcho, né, depois que veio o gaúcho. Aí os gaúchos, pessoal, eles brigavam por diz que eram exímios no ferro branco, eles peleavam sorrindo, sabe? Eles brigavam assim, porque a guerra antigamente era homem a homem, né, pessoal, corpo a corpo. Tinha poucos canhões, canhões jogavam pedra na época, imagina, né? Os portugueses vinham com canhões de lá para brigar contra os espanhóis aqui, e os canhões jogavam pedra. Depois, com o tempo que veio canhões a pólvora, mas era poucos canhões. E garrucha com um tiro, 2 tiros, mas era muito pouco também, mais era adagas e lanças, né, pessoal? Então esse pessoal que vinha da Espanha, das Ilhas Canárias, era exímio em adagas, e de brigar assim, sabe? E aí veio formando esses grupos, só que não vinha mulheres, vinha só homens. E com o tempo, esses homens foram tendo contato com o povo indígena daqui, os nativos e índios, e foram formando famílias. E as famílias eram os gaúchos, que depois veio se tornar gaúcho. Então, pessoal, naquele tempo, quanto os historiadores, que era tudo campo, né? Era tudo campo, tudo verde, era um mar verde, assim. E os gaúchos eram dono de tudo. Tudo que olhava era dono, entendeu? Não tinha nada de separações, então tudo era um mar verde, assim, né? E abundância de gados, de bovinos, né? E equinos, porque os nativos, os indígenas daqui, pessoal, eram exímios em cavalo, né? Eram os guenosos, charrus, eram exímios em cavalo, então já tinha, né? Então se tornou o gaúcho um povo forte, os gaúchos, né? E brigavam, peleavam demais, né? E até depois, por fim, começou a ficar virados mercenários. Levava para as guerras guaranaicas, as guerras paraguaias, levava os gaúchos porque brigavam muito, né? Eram exímios, né, pessoal, em guerras. Em guerras de ferro branco, da esgrima crioula, né? Esgrima gaúcha. Então, pessoal, conta a história que o Rio Grande foi conquistado assim, né? A pata de cavalo, que aí depois veio o Tratado de Tordesilhas, que separou uma linha reta, né? Separando o povo do oeste e o povo do leste. No leste, que pegou o Rio Grande do Sul, ficou os portugueses, e do oeste ficou os espanhóis, que aí pegou a colônia do Sacramento, né? Que é o Uruguai, e a Argentina, ficou os espanhóis. E aí o gaúcho foi perdendo espaço, né, pessoal? Depois veio o Tratado de Madrid, que aí veio as leis para os portugueses fazer o alvarás, né? De campos e territórios. Aí começaram a puxar cerca, né? Porteiras e arames. E o gaúcho foi ficando quase sem nada, né? Ficou virado em peão. Ficou virado só em peão e xangueiros. Trabalhavam para se sustentar e aí foram perdendo espaço, foram perdendo o que era deles, né, pessoal? Assim como os próprios nativos e os gaúchos foram perdendo o que era deles, entendeu? Então eles foram ficando só para brigas, para as guerras e de peões de fazendas dos grandes, né, dos poderosos, dos portugueses que vieram e começaram a se apropriar com propriedades já com porteiras e arames, tudo fechado, assim, cada um com lotes, né, com colônias. E era um povo que foi rejeitado, diz, conta a história, que 200 anos, 2 séculos, o gaúcho foi muito rejeitado, né? Ele foi mal visto como forasteiro, malevos, ladrões de gado, entendeu, pessoal? Mas o gaúcho, ele se obrigou a fazer isso aí porque ele começou a ficar sem nada. No fim, ele perdeu, tiraram o que era dele, né? Ele começou a pelear, lutar, pessoal, para sobrevivência. Ele começou a trabalhar de xangueiro, né? Tá feito o carreto, aqueles coisinhas assim, né? Então o gaúcho começou a pegar dignidade de novo quando começou a Guerra dos Farrapos, né? Mas foi um pessoal que sempre brigou, sempre lutou por o que era dele, entendeu, pessoal? Então conta a história, pessoal, que a vila de Rio Grande, quando eles fizeram a vila em Rio Grande, que era o porto, que aí começou a Revolução Farroupilha, né? Os espanhóis e os portugueses viram que aí dava para fazer um porto, né? Que Rio Grande é a cidade mais antiga do estado aqui, né, pessoal? É onde tem o porto, né? O porto onde chegavam os estrangeiros, onde chegavam os europeus, né, portugueses, tudo chegava por ali, né, pessoal? Para vir para cá. Então a guerra foi isso aí, portugueses e espanhóis brigando pelo Rio Grande aqui, né? E os espanhóis ficaram com o Uruguai, né, colônia do Sacramento, e ficaram com a Argentina. E nós, os portugueses, no Rio Grande do Sul.
Só que aí o gaúcho não queria perder o espaço, né, pessoal? E foi uma guerra violenta e começaram a brigar gaúchos com gaúchos, né? Os maragatos e os pica-paus, que eram os brancos, né? Os brancos e colorados. Então foi umas brigas muito sangrentas, né, pessoal? Eram umas brigas... Aqui mesmo na região de Bagé teve no Ceival, a Batalha do Ceival, né? Que é uma história comprida, né? Que vai falar da história gaúcha, pessoal, da história farroupilha, é muitos episódios, né? É muito conteúdo, não faz num vídeo só. Então a gente está resumindo o básico, assim, para dar um esclarecimento como foi, que o gaúcho foi um povo sofrido, aguerrido, mas nunca perdeu as esperanças, né, pessoal? Ele foi tomado, né? O gaúcho e os nativos índios foram tomados na época, né? Então ele nunca se entregou, ele sempre peleou porque era dele que foi tirado, né? Porque ele não tinha documento de nada, o que conta a história foi formado dos espanhóis com os nativos, né? Que cresceu o povo gaúcho, depois foi se tornar gaúcho. Então quer dizer que ele foi um povo que não aceitava, eles não aceitavam ser governados pelos espanhóis nem pelos portugueses. Eles se obrigavam a roubar, saquear e brigar para manter as famílias e manter o povo, né? Mas não que fossem, né? Um pessoal de raça, um pessoal de coragem e com muita fibra, né, pessoal? Aí começou a guerra, a Revolução Farroupilha, que foi muito sangrenta, violenta, brigaram mais de 10 anos, né? Só que no Ceival diz que mais de 1000 homens foi a batalha, né, pessoal? E aí depois começa a entrar os europeus, tudo, né? Que aí entra os portugueses, entra também que entrou bastante da Europa lá também, vindo de fora, os afros, né, pessoal? Os afrodescendentes também têm influência no Rio Grande do Sul. No Uruguai e na Argentina não tem tanto, porque não tinha escravidão, mas no Rio Grande do Sul tinha escravidão. Então os lanceiros negros, pessoal, foi na guerra, na Batalha do Ceival, tiveram uma grande importância. Os lanceiros negros eram os mais fortes que tinha, pessoal. Eles jogavam lança, tinham muita força, né, os negros. Eles tinham muita força, então eles eram a cavalaria, eles iam na frente, porque eles atiravam lança nos canhões, né? Os que atiravam canhões, eles atiravam lança assim, para abater os que estavam nos canhões, né? E depois iam na adaga. Então eles eram muito fortes, muito treinados, né? Esses afros, que eram os lanceiros negros. E aí entrou na história do Rio Grande do Sul também no gaúcho, o negro entrou também, pessoal, pelo lado da dança, no lado da chula, né, pessoal? Que a chula, ela é espanhola, né? Pelo sapateado, né? E portuguesa pelo toque da viola, né? Que quem trouxe a viola para o Rio Grande, para os estados da América do Sul, foi o português, né, pessoal? E o negro entrou com a dança, né? Com o sapateado junto com os espanhóis da chula, que a chula vem também ser predominante um pouco da catira, né? Da catira que é dançada ali no norte do Paraná, no São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, tem a catira, né, pessoal? O cateretê, né? Que é uma dança sapateada, assim, meio parecida com a chula. Também tem a introdução do negro, do afro aí, né, pessoal? E depois lá pra cima, na Bahia, que tem a capoeira, que o negro também introduziu, né? Mas a chula tem, a catira, o cateretê tem a entrada do afro, né, pessoal? Onde tem as batidas de sapatê, de percussão, assim, e sempre tem afros, né? Então a influência do negro no nosso estado foi muito grande também, né, pessoal? Mas a criação do povo gaúcho se deu, né, o surgimento foi dos espanhóis das Ilhas Canárias, dos gaúchos, que, né, se introduziram no povo nativo e aí começaram a surgir as famílias dos gaúchos e depois os gaúchos aqui do Rio Grande do Sul. Mas então é isso aí, né, pessoal? É mais ou menos por aí a história, que o gaúcho ficou sempre com aquela abundância. E o gaúcho começou a ser visto como, depois de novo, começou a ser visto como homens, né, assim, que eram briguentos, eram, mas pelo que era direito que tinha sido tomado na guerra, né, pessoal? Então aí ele começou a deixar de ser peão para ser fazendeiro de novo, depois da Revolução Farroupilha. Que aí o resto do país, os brasileiros começaram a dar valor para o gaúcho, vendo que o gaúcho defendia, né, a república, defendia os seus direitos, né, legais, sem temer ninguém, sem ter medo de nada. Então o gaúcho é isso aí, né, pessoal? Então quando fala a palavra gaúcho já vem, né, já entrou nesse sentido aí, né, pessoal? De tropel de cavalos, de raça, coragem, força, né, de trabalho. É o povo gaúcho. Então é uma história muito grande, né, pessoal? Muitos episódios, né, dá muitos temas de novela, minisséries, livros, né, de histórias grandes
para falar da história do povo gaúcho, né? Muitos tratados, né? Os tratados de Tordesilhas, o tratado de Madrid, mas o povo gaúcho, então, pessoal, ele foi pioneiro, assim, dono de tudo, né? Dono de todo esse Rio Grande, era dono de tudo. E aí depois, quando veio, né, virou república. Antigamente era República de São Pedro, né? Depois virou República Rio-Grandense, para depois virar Estado, né? Que aí foi virado, os estadistas formaram o Rio Grande do Sul e o Estado do Rio Grande do Sul. Por isso que o povo veste a camiseta, né, pessoal? E tem orgulho em dizer que é gaúcho, porque foi uma raça sofrida, né? Uma raça que foi lesada, porque tinha perdido, né, era dono de tudo, que nem os índios, né? Os nativos eram dono de quase tudo, né? Mas naquela época, então, a entrada era tudo pela Vila de Rio Grande, né? Eles entravam tudo por ali, espanhóis, portugueses entravam por ali. Então até hoje tem essa picuinha na Europa lá, sabe? Uma picuinha assim que nem Brasil e Argentina, sabe? No futebol, que ficam... Se dão bem e tudo, mas tem aquela picuinha, né? Que diz que é onde o português veio para... Né, o português veio para a América aqui para descobrir o Brasil. E os espanhóis já estavam na Argentina, no Uruguai, e começou aquilo ali. Queria também, né? Então toda guerra sempre é proposta de terra, né, pessoal? Toda guerra sempre é proposta de terra, né? Quase, né? Sempre tem isso aí. Então o povo gaúcho nunca quis se entregar. E ficou no Rio Grande do Sul, que é um estado, né? Que talvez não, se não tivesse esses tratados aí na época, ia perder talvez para o Uruguai ou para a Argentina, né? Aí o Tratado de Tordesilhas separou oeste e leste, né? Aí nós ficamos portugueses, mas a origem do gaúcho é espanhola. É 90%, quase 100% certa, né, pessoal? Pelas teses que a gente estudou desde o tempo da escola e nos livros de história, que nós somos espanhóis com nativos. Né? Os primeiros, claro, depois veio introduzindo, né? Mas depois introduziu, né? Veio os outros povos da Europa, alemães, italianos, poloneses, afros, árabes, né? Aí veio dando, né? Veio fazendo essa junção de etnias uma coisa boa, né? Que fez o Estado. Mas o gaúcho, pioneiro mesmo, é a simbologia do índio velho, né? Que depois começou a vir o chimarrão, é nativo, né, pessoal, dos guaranis, dos índios. O xiripá é nativo, era dos índios. Né? O andar de cavalo é dos índios. Os jeitos de andar a cavalo, o jeito de se vestir, tudo era dos índios, né, pessoal? Antigamente brigavam muito pela, né, a briga, a disputa era pelo couro e pela carne, né, pessoal? Era o único alimento que tinha, né? Era muito charque, no tempo das charqueadas, né? Então diz que até os chapéus eram feitos de pança de burro, né, pessoal? Da parte debaixo da barrigueira do burro, da mula. Porque tinha muitos muleiros que atravessavam Santa Catarina e Paraná, né, nas tropas. Então ficou esse rastro, né, que o gaúcho deixou entre Santa Catarina e Paraná. Tem muito nativismo, muito tradicionalismo de gaúcho, porque o gaúcho atravessou, né? Ele atravessou fronteiras para ir até São Paulo. Então aquele era ida e vai, assim, então era charqueada, charque. E o couro que tinha muito valor, né, pessoal? Então as botas eram feitas de garrão de potro, né? Os cavalos que eles abatiam, os cavalos novos. Antigamente matava, fazia a bota do próprio animal vacuno, né? Mas aí estava estragando o couro valia muito mesmo, sabe? Então para não tirar o pedaço do couro, eles matavam os potros para fazer a bota garrão de potro, né? Cortava naquela parte do garrão do potro ali, da pata, para enfiar o pé e depois atava. Uns não tiravam nem o pelo, e deixando pegar a formatura por conta do pé, assim, né? Então era bem nativo mesmo, o gaúcho era bem nativo, né? Bem índio. E os chapéu pança de burro era um chapéu, pegava a pança do burro ali, molhava bem, botava num moirão, assim, num toco, e atava, né, pessoal? Aí ficava aquele formato de chapéu, ficava 3 dias ali pegando, né, pegando o ar do clima do tempo, ali, a umidade do ar, e se tornava um chapéu. Chapéu pança de burro. E a bota garrão de potro, que era do garrão dos potros, né, que fazia. Então era bem indígena, e a carne assada vem nativa também, o churrasco é nativo, né, pessoal? E a peleia, né, de pelear, de ser destro na adaga, vem dos espanhóis, dos guelchos, que eram os, tipo, na época, assim, mercenários, peleadores lá do... Então deu essa origem do gaúcho, né? E o português junto, né, pessoal, depois. É isso aí, pessoal. Então, falando da cultura gaúcha, tem muito assunto, né, pessoal? Muito, tem muita coisa, né? Bem extensa a história farroupilha e a história dos gaúchos.
E a palavra até hoje ninguém chegou ao certo o que significa a palavra gaúcho, mas só sabem que vem do gaúcho, vem dos platinos, né? Do Uruguai e Argentina. Então é isso aí, pessoal. E falando do povo gaúcho, da nossa tradição, é muito conteúdo, né? Não explica num vídeo só, é várias coisas. Então é isso aí, a gente faz esse videozinho hoje só para explicar isso aí, né? Que a gente é descendente dos gaúchos. Então tá, pessoal. Vai ficando por aí esse videozinho, curta, compartilhe. Outra hora vamos fazer outro vídeo falando sobre a Batalha do Ceival, que foi aqui, onde pegou a região de Bagé mesmo, né, pessoal? Que foi bem... onde começou tudo, né? Da Revolução Farroupilha, que pegou na Vila de Rio Grande, que é hoje o porto da cidade de Rio Grande. Rio Grande foi capital do estado na mesma época, né, pessoal? Caçapava foi capital também, né, lá naqueles tempos, né? Então o Ceival tem muita história. A Batalha do Ceival foi uma batalha grandíssima também, né, pessoal? E é onde pega o Forte de Santa Tecla, que até hoje tem os muros de pedras, que, né, forte onde ficavam, né, os jesuítas, né, que veio, já é outra história grande também, né, pessoal, que é dos gaúchos jesuítas. Mas o gaúcho verdadeiro mesmo, ele foi forjado na fronteira. Ele foi forjado aqui na fronteira com o Uruguai e a Argentina. Mas então tá, pessoal. Fiquemos por aqui para esse vídeo não ficar comprido. E outra hora eu fazemos outros vídeos para falar desse nosso povo, né? Que é uma cultura rica, né, pessoal? A cultura do povo gaúcho é uma cultura riquíssima, né, pessoal? E então a gente sempre tem assunto. Mas então tá, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Um bom e abençoado início de semana a todos nós. E fiquem todos com Deus.